pessoal, boa tarde. Muito bem, hoje a gente começa a falar de limites e continuidade. Eu trouxe referências complementares, mais referências para quem quiser pegar livros e textos e coisas assim. Então tem uma listinha aqui de referências complementares a respeito de funções básicas e de geometria analítica, né? Vocês já perceberam que eu me aproveito frequentemente de coisas da geometria analítica. Na verdade, são 4 coisas de geometria analítica: a equação da reta, as equações das parábolas, equações das elipses, incluindo a circunferência, e equações das hipérboles. São essas únicas 4 coisas da geometria analítica que eu me aproveito aqui, tá certo? E a parte vetorial, né, para quem aqui estiver fazendo a disciplina de geometria analítica, tem muita parte vetorial. A parte vetorial ela é empregada no cálculo 2, no cálculo 1 a gente ainda não usa, tá bom, os vetores. Então, tem alguns livros, quer dizer, no nosso livro mesmo, no livro texto, o livro do Stewart, ele tem uns apêndices que ficam lá no final do livro, B, C e D, que são a respeito dessas coisas aqui. E além disso, ele tem esses testes de verificação. No começo do livro, tem uma bateria de exercíciozinhos lá a respeito desses conteúdos mais básicos, que além dos exercícios que vocês já têm encaminhados aí, vocês podem fazer esses testes e procurar os monitores para tirar as dúvidas, ou até mesmo me procurar no final da aula também, tá legal? Bom, aí mais básico do que isso, a gente tem a coleção Fundamentos de Matemática Elementar, né? São, acho que mais de 10 volumes, cada um sobre um tópico de coisas do ensino básico, e o rigor matemático não é muito alto, né? Aqui a gente é mais rigoroso, mas dá para esclarecer algumas coisas, então serve como material de consulta, né? Se bater alguma dúvida aí sobre as funções básicas, tá certo? São vários autores, dependendo do volume que você quiser. Todos esses livros tem na biblioteca, né? Você pode ir lá e você vai ver exatamente, né, qual que você precisa. Eu trago aqui também alguns livros da Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM. Então, esses livros são livros feitos já pensando na formação e aperfeiçoamento de professores do ensino básico. Então, eles são bastante detalhados a respeito dos assuntos que eles falam, e eles falam numa linguagem matemática mais rigorosa, tá certo? Então tem esse livro do Manfredo do Carmo, do Augusto Morgado e do Eduardo Wagner, que é só sobre trigonometria, e aí mistura com números complexos também, que é uma coisa que não entra no cálculo 1. O cálculo não tem números complexos, mas para entender trigonometria ajuda bastante se você conhecer números complexos. Então esse livro ele fala das duas coisas ao mesmo tempo. E tem os livros do Elon. O Elon Lages Lima, ele escreveu dezenas de livros de matemática em português. E ele tem um livro sobre logaritmos, um livro sobre coordenadas no plano, e tem a matemática do ensino médio, que são alguns volumes também sobre essa parte mais básica. Então são umas referências, acredito que acessíveis, aí, que vocês podem pegar na biblioteca e dar uma olhada. E livros específicos de geometria analítica também. Então, nos cursos de geometria analítica, às vezes a gente usa esse Steinbruch, o Interlee, de geometria. Eu não coloquei edição, nem editora, nem nada aqui, dá para encontrar o livro já assim na biblioteca, né? E tem o livro do Paulo Boulos também, de geometria analítica, aquele laranja, tá certo? Então, para quem precisar de algum material de consulta aí, para procurar os tópicos que a gente já viu até agora, eu acho que essa lista aí tá boa, tá certo? E para quem quiser ir na outra direção, quer dizer, a partir de hoje a gente vai começar a fazer uma matemática mais sofisticada aqui, tá certo? A gente vai começar a falar de limites, de continuidade, de umas coisas que são, né, mais robustas. E aí, quem quiser ver a matemática, de fato, né, funcionando nesse assunto, eu recomendo esses livros aqui. São livros mais rigorosos, são livros pensando em realmente esclarecer a matemática da coisa. Os livros de cálculo, eles têm um caráter mais instrumental, normalmente. Eles vão mais te ensinar a usar o cálculo do que te ensinar o porquê que as coisas ali estão realmente funcionando. E aí, quem tiver interesses, digamos assim, de entender melhor a matemática, num sentido mais conceitual, eu acho que essas indicações aqui servem bem. O livro do Apostol foi traduzido, Cálculo, volume 1. O livro do Spiva, que para o português eu acho que ele não foi traduzido, ele foi para o espanhol. Cálculos é o nome da edição inglesa original. E tem o livro do Curran com Fritz John, que também faz bastante esse papel. Esse terceiro livro aqui, ele é na verdade uma reescrita de um livro bem antigo do Curran, um livro da década de 30, que é um dos livros de cálculo mais influentes que eu conheço, é um dos que eu mais gosto, aliás. Não estou indicando para quem está aprendendo cálculo agora, é para quem realmente quer se aprofundar no assunto mais ainda, tá bom? Então, se você tiver um perfil aí de interesse com matemática, tá legal?
E eu trago aqui alguns softwares também. Então, o software que eu ando usando aqui nas aulas, já falei, né, o GeoGebra, tá certo? Tem para tudo quanto é plataforma, botei aqui na lista. Agora tem um outro software chamado Maxima, ou então o WX Maxima, que é ele com a interface gráfica dele, que é um software já mais apurado, tá certo? Ele vai fazer mais do que o GeoGebra. E se você entrar no site da editora da AED, aqui da UFPA, tem um livro em PDF disponível lá, escrito pela professora Cristina Vaz, que inclusive é professora do Projeto Newton, ela coordena a equipe de monitoria. E esse livro vai te ensinar a fazer no Maxima o que você precisa para usar ele no cálculo 1. Então ele é um software aberto também, um software livre, inclusive, que é bem interessante, pode ser útil para vocês. E um mais avançado ainda seria o Scilab. Eu coloquei o nome dele aqui, mas se você precisar de mais, isso aqui para o cálculo 1 está sobrando funções, né? Mas se você precisar de uma coisa mais sofisticada, o Scilab também é um software aberto. Eu não me lembro a licença dele exatamente, mas ele é gratuito, aberto, tá legal? Então eu queria mencionar essas referências aí antes da gente seguir. E a segunda dúvida é, bom, eu vou analisar uma função que alguém levantou aqui, que é a função f de x igual a x² multiplicado por seno de x. Então, na verdade, me pediram para inverter essa função aqui, que foi uma colega nossa. E, bom, eu não vou inverter essa função, entretanto, eu vou analisar a invertibilidade dela, que inclusive é o que vocês tinham que fazer na outra lista, e tem que fazer de novo na dessa semana, se vocês já olharam lá. Então, vamos olhar para essa função. Em primeiro lugar, eu vou fazer um item A aqui, e eu vou mostrar que essa fórmula, quando olhada como uma função com domínio e contradomínio, todos os números reais, né? Você vê, você pode botar qualquer número real na fórmula, a função está bem definida. Então, essa fórmula, enquanto uma função de R em R, eu vou mostrar que ela não é injetora, tá certo? Não é. Não é injetora. E, em particular, ela não é bijetora. Porque uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora, não é verdade? Então, em particular, não é bijetora, né? Não é bijetora. E, consequentemente, ela não é inversível, né? Porque a gente só tem funções inversas de bijeções. Não é bijetora e não é inversível. Não é inversível. O que você pode ter feito parecido para mostrar a função da lista, que era isso aqui com cosseno aqui no lugar do seno, né? Agora, para você mostrar que uma função não é injetora, então vou fazer a demonstração de A aqui, né? Demonstração desse item A. O que você faz para mostrar que uma função não é injetora, né? Bom, você mostra que diferentes pontos do domínio correspondem a um mesmo ponto do contradomínio, né? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar o seguinte, eu vou falar assim, note que, se você pegar, bom, então vamos olhar o seguinte, vamos olhar para quais x fazem essa função valer zero, por exemplo, tá certo? E eu vou mostrar que existem infinitos números reais x que, quando você bota nessa fórmula, te dão o zero. E é por isso que ela não é injetora. Então, a gente pode analisar isso daqui assim, ó, o f de x é igual a zero, se e somente se, o quê? É x² seno de x igual a zero. Então, isso daqui é um produto, né? E um produto é igual a zero, se e somente se, um dos dois fatores é igual a zero, né? Seno de x é igual a zero. Certo? Ou, que fique claro isso aqui, né? Ou. Bom, a primeira condição é equivalente ao x ser zero, né? Essa primeira aqui é equivalente a x ser igual a zero. E essa segunda condição aqui, ela é equivalente a x ser múltiplos de quais números? Então, aqui eu vou fazer uma correção à aula passada. Na aula passada, no meu slide ali, tinha um erro, passou batido na hora. Eu vou fazer essa correção aqui, que é os valores onde o seno de x se anula.
Bom, o seno se anula exatamente nos múltiplos inteiros de π, né? Tá certo? Então, no ciclo trigonométrico, aqui, o seno é a coordenada y, né? Quer dizer, aqui x é a variável da função, vamos chamar aqui de u e de v, tá certo? E o seno, então, é a coordenada y, né? Tá certo? E você vê que a coordenada y, ela se anula exatamente para os comprimentos de arco, que são da forma 0, π, 2π, 3π e assim por diante, né? Então, isso estava errado no meu slide. Eu falei lá que era 2kπ. Não, é realmente todos os múltiplos. O meu gráfico estava correto, mas estava escrito ali no slide, tinha um erro nesse sentido. Então, atenção a isso. Aqui tem uma errata, né? Errata da aula passada. Os valores que fazem com que seno se anule, tá bom? Atenção a isso aí. São todos os múltiplos inteiros de π, não só os pares, tá bom? São todos. Bom, então a conclusão dessa análise aqui, ou seja, a gente tem que a nossa função f, ela é igual a 0 para todos os x que são da forma kπ com k pertencente a z. Tá certo? Que é assim, né? Você tem que f de menos 2π é igual a f de menos π, que é igual a f de 0, que é igual a f de π, que é igual a f de 2π, que é igual, são todos o mesmo valor, e esse valor aqui é igual a 0. Tá bom? Então é isso que eu estou falando com essa sentença aqui. E pronto. Isso significa que a função não é injetora, porque você tem infinitos valores diferentes, todos eles zerando a função. O diagrama aqui, ele fica assim, né? Você tem aqui os pontos da forma k vezes π, 0, π, 2π, 3π, assim por diante. E aqui você tem menos π, menos 2π, menos 3π, e assim por diante. E aí quando você aplica a função, no seu diagrama de flechas, você vai ter um número infinito de flechas saindo e chegando de pontos diferentes e chegando em um mesmo ponto, tá certo? Então isso mostra que a função não é injetora e, portanto, não é inversível, tá certo? Essa é a minha análise. Então isso aqui conclui essa minha análise. Então esse quadradinho que eu vou desenhar no quadro várias vezes, ele significa que eu encerrei com isso aqui um raciocínio, tá certo? Então aqui começou a demonstração da afirmação A. E aqui essa demonstração acabou, tá certo? Então eu vou indicar com esse sinal gráfico que eu estou concluindo o raciocínio aqui. Beleza, então aqui está tudo chegando no mesmo lugar, que é o 0, né? Tá, 0. Então é assim que você prova que uma função não é injetora. Por exemplo, essa é uma maneira, tá bom? E aí, no caso da lista de exercício, que eu acho que é o que vocês queriam saber, o gráfico da função é assim, né? Tá certo? E você pode, para justificar, você fala, ó, a função não é invertível porque ela não é injetora. E ela não é injetora por quê? Porque ó, a função x à quarta cosseno x vale 0 no menos π sobre 2, ela vale 0 no 0 e ela vale 0 no π sobre 2 também. Então ela não é injetora no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, que é o que a questão propunha. Tá certo? Essa que é Então essa que é uma maneira de justificar, né? Tá bom? Então vejam que a questão não tinha nada a ver com encontrar a inversa. Uma coisa é você mostrar se ela é invertível ou não, outra coisa é você obter uma fórmula para a inversa, né? Que nesse caso aparentemente é mais difícil do que você só mostrar que ela é invertível. Tá legal? E agora eu vou continuar o meu exemplo e vou considerar aqui um item B. E no item B eu vou mostrar o seguinte, eu vou mostrar que a mesma fórmula, x à quarta seno x, se você restringir o domínio ao intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2,
aí sim ela passa a ser injetora. Essa função, ela é injetora. É injetora e, portanto, essa daqui sim é inversível, né? Inversível, isto é, existe uma função que vai ser a f menos 1, cujo domínio é a imagem da f. A imagem da f aqui, entendida como sendo os y reais, tais que y é igual a f de x, com esse x no intervalo que eu estou especificando, o menos π sobre 2, π sobre 2. Tá certo? A imagem da função enquanto uma função do menos π sobre 2, π sobre 2, não de R em R. Restringiu o domínio, tá vendo? O domínio está menor. Então a imagem também poderia talvez ser restringida. E aí a inversa sai dessa imagem e chega exatamente no menos π sobre 2, π sobre 2. Então, eu não vou calcular a fórmula da inversa. Eu nem tentei fazer, não sei se é fácil, é difícil. Não sei se alguém chegou numa fórmula para a inversa aqui. Bom, talvez se você usar identidades trigonométricas dê certo. Eu não tentei fazer. Agora, mostrar que é inversível, sim, né? Então, vamos fazer a demonstração aqui. Demonstração. Eu vou fazer que nem quando eu provei que o logaritmo natural era uma função injetora. Eu vou provar, na verdade, que essa função é estritamente crescente. Tá certo? Então, é suficiente, né? É suficiente provar que f é uma função estritamente crescente. O que significa estritamente crescente, né? Ou seja, significa que se você tem, como que eu escrevi aqui? Se você tem tipo um x1 menor do que um x2, então f de x1 é menor do que f de x2. Ou seja, que para todo x1, x2 no domínio, se o x1 é menor do que o x2, então f de x1 é menor do que f de x2. Tá legal? Para provar isso, eu dividi em 3 casos diferentes. Eu vou fazer talvez 2 deles e deixar outro para vocês. Então, o primeiro caso é o caso em que você tem, tipo assim, um x1 menor que 0 e o x2 maior que 0. Esse é um primeiro caso. E nesse caso é fácil. Por quê? Bom, nesse caso, olha só, o x1 à quarta é maior do que 0. Porque é uma potência par. Então é sempre maior que 0. Agora, o seno de x1, veja só, o x1 ele está entre menos π sobre 2 e 0. Vai lá para o ciclo trigonométrico. A gente tem aqui o menos π sobre 2 e aqui o 0. Então veja que entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o seno ele é negativo. Tá certo? Então, o seno de x1 é menor que 0. Aqui é essencial que o x1 pertença ao menos de, né, a esse intervalo aqui, tá bom? Porque o seno assume valores positivos e negativos, mas nesse pedacinho entre o menos π sobre 2 e o 0, ele é negativo, tá bom? Então, eu tenho essas duas desigualdades aqui. Dessas duas desigualdades eu tiro o quê? Eu tiro que o produto x1 à quarta seno de x1 é negativo, é um produto de um positivo com um negativo. Perfeito? Enquanto isso, a gente tem que o x2 à quarta é positivo e que o seno de x2 é positivo também, porque o x2 está entre 0 e π sobre 2. Então, entre 0 e π sobre 2, o seno ele fica estritamente positivo. Então, né, então isso significa que o produto dos dois aqui, do x2 à quarta com o seno de x2, é positivo. E aí pronto, né? Porque eu mostrei então que, enfim, o x1 quarto
seno de x1 é negativo e o x2 quarta seno de x2 é positivo. Então, claramente, um é menor do que o outro, né? Então, esse é um primeiro caso, tá bom? Segundo caso, vamos ver um segundo caso. Bom, o segundo caso, ele é o caso em que x1 e x2 são positivos, tá certo? Então, eles estão na seguinte disposição. Aqui tem o 0, aqui tem o x1, aqui tem o x2, e aqui tem o π sobre 2, né? Π sobre 2. Muito bem. Então, veja só, nesse caso, eu sei o seguinte, eu sei que, como que é a função x à quarta nesse intervalo? A função x à quarta é uma função assim, né? Tá certo? Aqui a gente tem a função x à quarta. Então, eu sei que, por exemplo, x1 à quarta é menor do que x2 à quarta, né? É verdade? E eu sei também que nesse intervalo de 0 até π sobre 2, a função seno, ela é crescente, né? A função seno se anula no 0, vale 1 no π sobre 2, e nesse intervalo ela cresce, né, do 0 até 1. Então, o seno do x1 e o seno do x2 são positivos nesse caso. Seno de x1 e seno de x2 são positivos. Bom, e daqui você conclui, então, o quê? Que x1 à quarta, seno de x1, vai ser menor do que x2 à quarta, seno de x1, por causa dessa primeira desigualdade aqui. E você conclui que isso, por sua vez, é menor do que x2 à quarta, seno de x2, por causa da segunda condição aqui. Tá certo? Eu estou usando aqui a seguinte propriedade, estou usando de que B menor que C é equivalente a AB menor que AC. Isso aqui é para quaisquer B e C reais e A positivo. Tá certo? Então eu estou usando essa propriedade das desigualdades aqui para garantir essa demonstração. Tá bom? E bom, tem um terceiro caso, o caso 3, que é quando os dois são negativos. E esse aí eu deixo como exercício para vocês, tá certo? O terceiro caso é quando x1 e x2 são negativos. Então esse aqui fica como exercício. Tá bom? Mas é um jogo de sinais, né? Você vai ter que considerar nesse intervalo, né, negativo, a função x à quarta ela é decrescente. Porém, a função seno é negativa. E aí essas duas coisas juntas te garantem que você pode fazer uma conta muito parecida com essa. Né? Bom, isso mostra então que eu tenho uma função crescente nesse intervalo, né? A minha função f é crescente, estritamente crescente. A palavra estritamente tá relacionada com a desigualdade aqui, não ser um menor ou igual, ser um menor efetivamente, tá bom? E isso garante que essa função é injetora. Então, se você precisar mostrar que uma função é injetora, lembre-se disso, basta você provar que ela é crescente ou decrescente também, né? Não é? Não pode ser. E isso, então, conclui a minha análise dessa função. E aí eu queria mostrar aqui os gráficos, né? A gente passou por uma dificuldade em ver o gráfico dessa função. Eu achei isso muito legal, na verdade. E eu quero mostrar aqui o que estava acontecendo ali. Então, em primeiro lugar, antes de mostrar o gráfico, entendam o seguinte, ó, nesses valores aqui, menos 3π, menos 2π, menos π, π, 2π, 3π, a função se anula. Ou seja, esse gráfico, ele corta o eixo x em todos esses valores aí. Então ele vai cortar o eixo x esse número infinito de vezes. E se você pegar os pontos médios desses intervalos aqui, tipo assim, tipo o π sobre 2, menos π sobre 2, 3π sobre 2, que está aqui, né, 3π sobre 2, 5π sobre 2, e assim por diante, você vai ter o quê? O seno vai valer 1, e o x à quarta vai valer esses números elevados à quarta. Então você vai ter esses picos e esses vales no gráfico da função. Deixa eu mostrar o desenho aqui. É o desenho que eu tinha feito no quadro na aula passada, que é essa figura aqui. O gráfico de x à quarta seno de x, quando o x varia, eu peguei esse intervalo aí, menos 51π dividido por 2 até 51π dividido por 2. Um intervalo para vocês conseguirem ver os picos e os vales da função mais claramente. Qual que é o que está escondido? Bom, não está escondido, mas o que tem que prestar atenção aqui? Na escala do gráfico.
Vejam que para você conseguir enxergar o gráfico dessa maneira, ele tem que estar bastante fora de escala. Por quê? Porque como você tem o x à quarta aqui, quando você coloca, digamos, 3π sobre 2, você vai ter 3π sobre 2 à quarta. E na medida que esse x é grande, tá certo? Você vai ter os picos e os vales aqui cada vez mais altos e cada vez mais baixos. Então vejam como que nesse intervalo aqui de 51π sobre 2 negativo até ele positivo, a função chega a bater aqui em 4 vezes 10 à sétima, por exemplo. Ou então em menos 4 vezes 10 à sétima. Enquanto que o domínio aqui está indo de menos 80 até 80, tá vendo? Então, a gente tem uma distorção brutal no gráfico para poder enxergar ele desse jeito aí. E eu ainda coloquei aqui de auxiliar o x à quarta e o menos x à quarta, que são meio que o envelope do gráfico nesse caso. Tá bom? E aí, bom, você pode diminuir o intervalo. Diminuindo o intervalo aqui, menos 21π até 21π sobre 2, você tem esse mesmo comportamento de altos e baixos, alternando, não é? E fica uma dúvida com relação ao que está acontecendo nesse miolo aqui. Né? Você vê que o gráfico ele te engana, de certa forma. Aí eu dei mais um zoom aqui agora, menos 5π sobre 2 até 5π sobre 2, essa barrinha que está aqui por engano. Tá? Você começa a ver menos picos e vales, né? Até que quando chega, de fato, no menos π sobre 2 até o π sobre 2, agora o gráfico continua não estando em escala, né? Veja que eu estou indo de menos 1,5 até 1,5 e vai de menos 6 até 6, mas aqui a gente reconhece o gráfico de uma função injetora, que foi o que eu provei aqui, né? Função crescente. Certo? Então, o que estava acontecendo no GeoGebra, que quando eu coloquei a função aqui, deixa eu escrever ela aqui, é x à quarta, x à quarta multiplicado por seno de x. Aí. O GeoGebra, ele mostra pra gente a parte injetora aqui, mas você vê que os picos e vales, eles estão muito longe. Ó, conseguimos ver um aqui, conseguimos achar um. Para você enxergar o próximo pico e o próximo vale, você vê que a gente começa a ter um problema de resolução aqui, né? Então, olha só que isso aqui não parece ser aquilo que a gente esperava ver, né? E, pois dá para reconfigurar ele, se você clicar com o botão direito. Você pode mexer na proporção entre eixo x e eixo y. Então vamos mudar aqui. Opa, não era essa que eu queria. Eu queria essa daqui. Vamos colocar aqui esse de 1000 para 1, para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Bom, acho que travou o programa. Não. Você vê que o GeoGebra tem uma certa dificuldade em lidar com essa função. É isso que eu queria mostrar, na verdade. Eu não ia fazer funcionar, não. Quer dizer, para você enxergar o gráfico no GeoGebra, você vai precisar aplicar uma função afim para contrair esse gráfico verticalmente para poder enxergar aqueles picos e vales. E pelo menos por padrão, ele não está fazendo isso, não. Então eu gostei desse exemplo exatamente por isso, porque os gráficos eles podem te enganar se você não olhar para eles na escala apropriada, tá bom? É isso. E aí é que entra a matemática para garantir as coisas, tá certo? Então, a matemática, se você não errar, ela não te engana, tá certo? Agora, os gráficos, eles podem, às vezes, te levar a umas conclusões um pouco incorretas. E aí, na discussão que a gente teve depois do final da aula, uma colega nossa falou assim, então, mas isso quer dizer, então, que qualquer função é inversível? Eu falei, não é isso que significa. Isso significa que qualquer função pode ter o seu domínio restrito, de modo a definir uma função injetora que, portanto, é inversível. Tá certo? Mas a palavra-chave é ter essa restrição. Então, mesmo a função menos injetora de todas, digamos assim, né, a função constante, mesmo uma função que pega todos os números reais e leva em um único número real c, a função constante, tá certo? Mesmo ela, né, que é uma função altamente não injetora, a função cujo gráfico é uma reta horizontal, né? Aqui temos aqui x, y igual a f de x, onde f de x é igual a c para todo x real. Aqui, então, mesmo essa função, que é realmente muito não injetora, se você restringir o domínio dela a um ponto, escolhe qualquer x0 que você quiser, e olha para ela como uma função de um domínio que tem um único ponto x0, e chega em R,
avaliada dessa maneira. Essa função é injetora e é inversível. Então, o jogo da coisa é esse. Não é toda função que é bijetora, porém, você pode recortar, digamos assim, um pedaço do domínio e obter uma função que é bijetora, tá certo? Então, eu queria esclarecer isso antes de passar para o próximo assunto. Então, perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Tem mais problemas de inversão de funções na lista nova, mas aí vejam só, aqui eu não estou calculando a fórmula, tá certo? Uma coisa é mostrar que é invertível, outra coisa é você de fato obter uma fórmula para a inversa. Pode ser mais fácil ou mais difícil obter a fórmula, tá certo? Então, se alguém obter uma fórmula para essa inversa aí, me mostra aí, que eu fiquei curioso, realmente eu não... Bom, esse tema de inversão de funções, injetividade, ele vai amadurecendo ao longo da disciplina. Então, na semana que vem, a gente vai voltar a falar de algo nessa linha aqui. Tá legal? Então, alguma pergunta? Alguém? Bom, enfim, eu não resolvo o exercício da lista semanal para vocês. Vocês resolvem, entregam e a gente pode conversar depois. Mas eu posso tirar dúvidas, dar umas ideias, tal, mas eu não posso fazer isso aqui até porque é um elemento avaliativo. E enfim, é para ver como é que vocês estão com as listas. Mas podem me perguntar assim, eu só vou ficar mais esperto para evitar dar a resposta direito. Mas enfim, então... Muito bem, então agora a gente pode começar com o nosso assunto novo. A gente está como se fosse na segunda unidade, né, começa agora, que é esse assunto de limites e continuidade. No livro, isso aí é no capítulo 2, tá certo? Então, para quem estiver lendo o livro, a gente está no capítulo 2, mas ele está todo meio que misturado ao longo das aulas aí. E aí, essa semana são as definições de propriedades básicas, e aí semana que vem a gente começa a ver uns teoremas um pouco mais profundos sobre o assunto. Tá legal? Então, eu vou começar com uma motivação para a gente estudar os limites. A motivação. E vamos falar de velocidade instantânea. Velocidade instantânea, o que é a mesma coisa que você falar da reta tangente ao gráfico. Tá bom? Então, na verdade, a minha motivação aqui, ela já vai ser um exemplo zero de derivada, que é uma coisa que é a próxima unidade. Então, as derivadas, elas são limites. Mas os limites são muito mais do que as derivadas, tá certo? A derivada não é a única razão para a gente estudar limites, não. Mas a primeira motivação, digamos que vai ser uma derivada. E eu vou considerar aqui o seguinte, pega a função y igual a t ao quadrado, tá bom? E digamos, tá certo? Digamos que essa função seja uma função posição de um certo movimento, tá certo? Vamos ignorar que deveria ter talvez algumas constantes aqui, vamos pensar que isso aqui é, de fato, a posição em função do tempo. E eu vou fixar aqui um instante que é um instante favorito, digamos, um t0. Eu vou pegar t0 igual a 3, tá certo? t0 igual a 3. E aí, o que vocês talvez já conheçam é o conceito de velocidade média, né? Quer dizer, cada vez, então, para cada t diferente de 3, a gente tem a velocidade média desse movimento aí, calculado por ΔY sobre ΔT, tá certo? Que vai ser, então, t ao quadrado menos o t0 ao quadrado, que é 9, dividido por t menos 3. Isso aqui, então, é a velocidade média entre os instantes t0 igual a 3 e t. Não é o quanto percorreu dividido pelo tempo que passou para percorrer, né? É a velocidade média.
As unidades estão no lugar, né? Eu não estou falando as unidades aqui, não fixei unidades, tá certo? Mas é a posição em instante t menos a posição no instante t0 dividido pelo t menos o t0. Velocidade média entre esses dois instantes aí. E aí observa o seguinte, isso aqui está definido, isso aqui, né? Está definido para t diferente de 3. Né? Se você coloca 3 nessa fórmula, você chega na expressão 0 sobre 0, que é indeterminado. Ok? Então, a gente quer saber o seguinte, o que faz sentido chamar de velocidade instantânea no instante t0 igual a 3? E a gente faz a seguinte continha. Eu faço a continha t² menos 9 sobre t menos 3. A gente usa aquela expressão que eu usei aula passada, né? Diferença de quadrados. Né? Em cima eu tenho uma diferença de quadrados. Isso aqui é o produto da diferença com a soma. Né? A diferença com a soma. Dividido por t menos 3. E aí surge aquela propriedade das funções racionais que eu falei algumas aulas atrás, que é existir um cancelamento escondido aqui. Né? Você pode cancelar esse aqui com esse aqui. E, portanto, isso daqui é igual a t mais 3, mas essa igualdade ela é verdadeira para todo t diferente de 3. Certo? O lado esquerdo não faz sentido para t igual a 3, apesar do lado direito fazer. Né? Agora, a gente pega e coloca o t0 igual a 3 desse lado direito aqui. Então, a gente faz o seguinte. Se você pega t igual a 3, implica então que t mais 3 igual a t mais 3, que é igual a 6. Tá certo? E é nesse sentido que a gente vai falar que a velocidade instantânea no instante t0 igual a 3 é igual a 6. Então tem uma coisa estranha aqui. Tem uma coisa estranha que é, eu faço uma conta usando que o t é diferente de 3. Chega no final da conta, eu vou lá e boto t igual a 3. E concluo que é isso que eu vou chamar de velocidade instantânea. E o que isso tem a ver com o problema da reta tangente? Bom, a gente pode desenhar o gráfico, né, dessa função, uma parábola. Algo assim. T, y. Aqui é o t². Marcar o 3. Né? Ele tem uma altura 9, então eu estou distorcendo a figura aqui. Né? T0. E observar o seguinte, né? Para cada t que eu pego, deixa eu talvez marcar aqui. Não, tudo bem, vou ficar assim. Se eu pegar um t aqui, por exemplo, quando eu olho para ΔY sobre ΔT, o que eu estou olhando é para o coeficiente angular, ou melhor dizendo, a inclinação dessa reta aqui. ΔY sobre ΔT é igual à inclinação dessa reta aqui. E faz sentido eu falar da inclinação de qualquer reta que eu pegar associada a qualquer t diferente do 3. Não é? Agora, a ideia da coisa aqui é a seguinte, na medida que o t se aproxima do 3, aparentemente, essa inclinação está se aproximando de alguma coisa, que é o número 6. Tá certo? E é assim que a gente vai tratar do problema da reta tangente. Isso aqui é o exemplo zero de derivada de uma função, que é o que a gente vai estudar a seguir. Tá legal? Então, o objetivo da aula de hoje é o seguinte, é justificar o que aconteceu aqui e explicar a seguinte conclusão que eu tiro daí. A conclusão aqui é a seguinte, é que nesse caso, o limite de ΔY sobre ΔT, quando t vai para 3, é igual a 6. Então eu vou definir o que é essa expressão. Eu vou mostrar o que significa isso aí e por que que dessa continha simples a gente deduz isso daqui. Tá bom? Então essa que é a nossa motivação. E em geral, eu convido vocês a verificarem o seguinte. Em geral, se você tiver y igual a t ao quadrado mais bt mais c,
eu te garanto que o limite de ΔY sobre ΔT, quando t tende a algum t0, já estou pronunciando o nome das coisas, mas eu vou dar a definição agora mesmo, tá bom? Isso daqui é igual a 2a t0 mais b, tá bom? Então, talvez vocês conheçam uma expressão parecida da física, né? Se a posição é dada por uma quadrática, com aceleração constante, a velocidade é dada por uma função afim, que é essa daí. Tá bom? É por causa disso, essa continha aqui. Então, isso aqui é o corpo em queda livre, ele é dado por uma equação desse tipo, né? Então, se você quiser saber a velocidade em um certo instante do tempo de um corpo em queda livre, você tem que fazer uma conta desse tipo. Nas notas de aula e no livro também tem toda uma discussão numérica, tem uma discussão envolvendo as tabelas de valores, né? Eu coloquei aqui um exemplo. Então, veja só. Temos aqui um exemplo, y igual a 4,9t ao quadrado. Isso aqui é inspirado na queda livre, né? Porque na queda livre tem uma constante lá, 9,8, que você divide por 2 e multiplica no t quadrado, né? Então tá inspirado por isso. É a equação de um corpo em queda livre, se você mede o t em segundos, a posição em metros, coloca a origem do seu sistema de coordenadas do lugar de onde você vai soltar o corpo e orienta ele, o positivo é caindo, tá certo? A partir de você. E aí a fórmula é exatamente a que está escrita no slide ali. E em instante de tempo t0 igual a 5. Então essa tabela mostra o seguinte, as velocidades médias, nesses intervalos, entre 5 e 6, entre 5 e 5,1, entre 5 e 5,05, 5, né, 0,1. E aí a tabela te mostra que você está se aproximando do 49 aqui. A impressão que dá é essa, né? Bom, 49 é exatamente o quê? Azinho multiplicado por 2 vezes 5, né? 2 vezes 5, 10, vezes 4,9, 49. O Bzinho aqui é 0. Né? Então, a minha fórmula geral ela está batendo com o que essa tabela de valores te diz aí. Então, essa discussão com as tabelas de valores é interessante. Eu recomendo que vocês leiam. No livro faz bastante isso, nas notas de aula também. Hoje eu vou me concentrar mais na parte mais teórica e também mostrar como é que você começa a fazer contas com esses limites. Então vejam como isso aqui é o que tinha sido anunciado lá na primeira aula, a respeito de resolver o problema da reta tangente e da velocidade instantânea de um corpo. É assim que se resolve esse problema, tá bom? Mas a gente vai agora explicar o que essa continha aqui tem a ver com você declarar que esse limite aqui é o que eu estou falando que é, tá bom? Esse que é o nosso propósito aqui. E eu vou começar com a definição de limite. A definição rigorosa de limite. Vou escrever ela aqui. Então, em primeiro lugar, é saber o que significa um símbolo desse aqui, né? O que é isso daqui? Então, para falar do limite, eu vou assumir, a partir de agora, nessa aula, uma seguinte condição sobre as funções reais das quais eu estou falando, tá certo? Então, assumimos o seguinte, a gente vai assumir sempre que o domínio da função, ele contém um intervalo aberto. Eu vou até escrever em português mesmo. Contém um intervalo aberto, centrado num azinho, exceto o azinho. Então eu estou assumindo aqui, para os limites de hoje, né, os limites eles têm vários tipos, né, a gente vai ver em cada aula um tipo. Hoje a gente está assumindo limites de funções que têm essa característica, que tem um azinho aqui, e você tem um intervalo aberto em torno do azinho, e que o domínio da função contém esse intervalo. A função não precisa estar definida no azinho, ela tem que estar definida em volta do azinho só. Então isso é uma condição técnica que, para minha definição fazer sentido, a gente tem que assumir isso daqui. E aí agora lá vai a definição. Essa definição é um pouco assustadora, acho que toda vez que todo mundo que vê ela pela primeira vez fica meio um pouco impressionado, mas vamos tentar entender o que ela está dizendo para a gente, né? Ah, legal.
Então, a definição é a seguinte, a gente diz que o limite de uma função f de x, quando x tende a A, então eu estou falando, né, x tende a A, de tender, né, o limite de f de x, então isso aqui é igual a um certo L, C e somente C, por definição, né, por definição, acontece o seguinte, se para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tais que, se o x está delta próximo do Azinho, então o f de x fica epsilon próximo do L. Bem, então essa é a definição rigorosa matemática de o que significa o limite de f de x quando x tender a ser igual a L. Tá certo? Vejam que eu não defino o que é limite, o que é tender, não, eu defino o que significa essa expressão inteira de uma vez, tá certo? Limite de x tendendo a A, f de x igual a L. É um bloco, é um símbolo inteiro, tá certo? Não é letrinha por letrinha que se define o que está escrito aqui, não. E vamos entender o que essa definição está falando para a gente. Bom, essa letra epsilon aqui, então, em primeiro lugar, o que são esses símbolos, né? Isso aqui é a letra grega epsilon, tá certo? E isso aqui você pode entender como um erro, tá certo? Como um erro admissível. Admissível. Tá bem? Quer dizer, eu estou falando que os valores que a função f assume, eles estão todos eles a menos de epsilon, a menos desse erro epsilon, tá certo? Do meu L, tá bem? Então, essa segunda condição aqui, f de x menos L menor que epsilon, isso aqui significa o seguinte, ó, significa que aqui você tem o L, não é? Aqui você tem o L mais epsilon, aqui você tem o L menos epsilon, e a função, ela cai toda aqui dentro, tá certo? Quando você aplica ela. Agora aplica ela onde? Não em qualquer lugar, mas sim nos pontos que estão delta próximos do x. Então a primeira parte aqui, o símbolo é um delta minúsculo, né? Aquele triângulo que vocês conhecem é o delta maiúsculo. Você pode entender nessa definição como uma margem de segurança, tá certo? A margem de segurança. Então, como é que o que significa o valor absoluto de x menos a ser menor que delta? Significa que aqui você tem o a função está definida aqui em volta do a gente assume isso. Você tem o a menos o delta, o a mais o delta, não é? E essa implicação está falando então o quê? Que quando você tem x aqui dentro, né, x a uma distância menor do que delta do seu a, quando eu aplico a função, vai cair tudo dentro desse intervalo aqui, L menos epsilon, L mais epsilon. Então, essa definição, usando valores absolutos, ela pode ser reformulada para uma definição a respeito de imagens de intervalos, exceto um ponto, chegando num certo intervalo. Tá bom? Então, isso que significa você falar que o limite de uma função, quando x tende a A, é igual a um L. Tá bem? L é um número real. Os limites infinitos, em que aparece um símbolo do infinito aqui, a gente vai falar na semana que vem. Por enquanto, os limites são números reais. Tá? Então, em português, está falando o seguinte, né, que f assume somente valores epsilon próximos do valor L, que não é um valor da função, necessariamente, né? Desde que o seu x fique confinado a uma distância delta do A. Essa é a definição de limite, tá bem? Então, é uma maneira um tanto complicada de dizer as coisas, mas historicamente é a que pegou, tá certo? Essa definição resolveu uma série de problemas na época que ela surgiu, no século XIX. Né? Graficamente, o que significa isso? Então, a gente pode fazer uma figura. Aqui.
graficamente, a gente tem então que o limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, significa que, deixa eu colocar aqui um... Bom, aqui você tem a horizontal y igual a L. Aqui você tem a horizontal y igual a L mais epsilon. E aqui você tem a horizontal y igual a L menos epsilon. Por outro lado, no domínio da função, você tem aqui um x constante igual a A, essa daqui é igual a A mais delta, e essa daqui é x igual a A menos delta. Então, graficamente, o que a definição está falando é que você tem essa caixinha aqui, tá certo? Uma caixinha em que a base é 2 delta e o lado aqui é 2 epsilon. E você está dizendo que o gráfico da função ele fica contido nessa caixinha, tá certo? Quer dizer, em primeiro lugar, ele vai ter que entrar por um lado e sair pelo outro lado, tá certo? E aqui no meio, a tua função pode fazer um bocado de coisa, tá certo? Desde que ela não saia da caixinha de jeito nenhum, tá certo? Quer dizer, desde que a função tem que assumir somente valores epsilon próximos do L, né? Então o gráfico, a gente não sabe o que ele pode ser, mas ele está contido aqui dentro, né? Então, parte do gráfico fica contida aqui, nessa caixinha aqui, né? Nessa caixinha. Tá legal? Então, para duas funções particularmente simples, a gente pode verificar diretamente pela definição que o limite é o que a gente imagina que seja. Então, atenção ao seguinte, você calcular um limite pela definição, digamos assim, quer dizer, você provar matematicamente que um limite é aquilo que você está falando que é, depende de passar por essa definição aqui. Mas no cálculo 1, você não vai precisar fazer isso praticamente nenhuma vez, porque a gente vai ver maneiras de calcular os limites que te permitem não provar aplicando uma definição que o limite é aquilo que você diz que é, tá legal? Entretanto, em algumas situações mais simples, é importante ver que a definição realmente funciona, tá bom? Então, um caso fácil, vou colocar aqui um exemplo. Exemplos fáceis, digamos assim, no sentido de que a gente é capaz de mostrar o limite pela definição. Um primeiro é o seguinte, o primeiro é você pegar a função f de x igual a constante, por exemplo, a função constante, c. Constante. Então, nesse caso, a definição fica um tanto sem graça, né? Então, veja só. Eu afirmo, né? Afirmo que o limite de f de x, quando o x tende a azinho, é igual a c. Isso aqui, independentemente do azinho, tá certo? Então, a função constante ela vai ter o mesmo limite, não interessa para onde você tende. Né? E por quê? A demonstração. A demonstração aqui é a seguinte. Bom, dado um epsilon maior que zero, eu preciso mostrar que existe o delta maior que zero. Então, para mostrar que existe, eu falo qual que é o delta maior que zero. E nesse caso aqui, o delta é qualquer número que você quiser. Tome, por exemplo, delta igual a 1. Só para ficar bem definido. Mas poderia ser qualquer número positivo aqui. Tome delta. Daí, o que acontece? Bom, se o x menos o azinho em valor absoluto for menor do que delta, então, se você fizer a conta f de x menos czinho, né, que é o L, né, o L da definição aqui é czinho. Czinho. Isso aqui é simplesmente czinho menos czinho, que é igual a zero. E bom, e zero certamente é menor do que o epsilon, né?
Então a função constante, para você colocar o gráfico dela entrando por um lado da caixinha e saindo pelo outro lado da caixinha, né, não por cima nem por baixo, essa caixinha pode ter o tamanho que você quiser, né? Por quê? Porque a função constante, o gráfico dela é uma linha horizontal. Então fica um pouco, né, um pouco desinteressante a coisa, mas matematicamente está correto. Certo? Veja como essa questão do para todo epsilon existe um delta, ela está relacionada a você dizer o quanto que essa caixinha aqui tem que ser muito fininha ou menos fininha, tá certo? Está relacionado com isso. E nesse caso a caixinha pode ser o que você quiser. Vamos ver o segundo exemplo, que é o exemplo de f de x igual a x. Ele também é um pouco sem graça, a definição não é muito desafiadora, né? Esses dois exemplos podem te dar a impressão de que verificar um limite para a definição é uma trivialidade, mas não é assim não. Na verdade, costuma ser muito difícil você fazer essa definição funcionar, mas nesses dois casos é óbvio como é que ela funciona. Então, você pegar a função agora f de x igual a x, eu afirmo que o limite de f de x, quando x tende a azinho, é igual a azinho. Tá bom? Eu afirmo isso. Então, por quê, né? A demonstração. Porque se eu te dou um epsilon maior que zero, certo? Então, ó, dei aqui o que? A altura da caixinha, né? Tá certo? Digamos assim, a caixinha vai ter altura meio, vai ter altura 10 a menos 16. É o epsilon, tá certo? É o epsilon. Dado o epsilon maior que zero, eu posso tomar o delta igual a epsilon. E com isso, a gente tem que x menos azinho ser menor que delta é o quê? Bom, x é igual a f de x, né? Menos azinho. E o azinho, isso daqui, é menor do que epsilon. Trivialmente. E está pronto. Está pronta a demonstração. Pensando no gráfico, o que está acontecendo aqui é, você tem, aqui é a reta, né? Y igual a x. Y igual a x. Você pega um azinho qualquer e marca ele aqui. O epsilon é a altura da caixa. O que eu estou falando é que basta você pegar a largura da caixa igual à altura. Quer dizer, basta você de fato pegar uma caixa que é um quadrilátero mesmo, um quadrado mesmo, né? Os lados todos iguais, que você vai garantir que o gráfico está entrando por um lado e saindo pelo outro. Simples assim. O primeiro exemplo, que é um pouco mais interessante, é o da função x². F de x igual a x ao quadrado. Agora esse aqui eu vou omitir, eu vou mostrar só na figura o que está acontecendo. Mas eu vou falar qual que é a resposta também. Eu vou falar, a afirmação aqui é que o limite, quando x tende a a de f de x é igual a ao quadrado. Tá bem? E na demonstração, se você tomar o epsilon, dado um epsilon maior que zero, né? Você pode tomar o delta igual ao mínimo entre 1 e 1 sobre 2a mais 1. De onde que vem esse delta? Bom, você precisa passar pela demonstração para ver por que ele funciona. Mas eu garanto a vocês que esse delta aí resolve a vida. Agora vejam que quanto maior o azinho, então aqui, eu não vou concluir, né? Então aqui fica como exercício. Fazer a demonstração usando esse delta aqui. Agora o que está acontecendo é que na parábola, é natural que as proporções das suas caixinhas, né, essa caixinha epsilon, delta, as proporções dela vão depender do azinho, não é? Porque quanto maior for o módulo do azinho, mais inclinada é a sua parábola, e você espera que seja mais difícil fazer o gráfico entrar por um lado da caixa e sair pelo outro, né, e não por cima nem por baixo. Então as dimensões dessa caixinha elas vão depender do A. Tá legal?
Então, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Esse é como eu falei, vocês não vão precisar muito, ou muito raramente, só vocês vão precisar de fato fazer um limite pela definição. Isso deve aparecer em alguns exercícios, alguma coisa assim, mas a gente na verdade vai ter maneiras outras de calcular os limites, e eu vou começar a explicar essas outras maneiras agora mesmo. Porém, eu queria... Ah, não, o GeoGebra abriu. Aqui. Então aqui, ó, tem esse aplicativozinho aqui, que mostra qual que é o negócio das caixinhas. Então, aqui eu tenho uma função, nesse caso a função é uma cúbica que se anula no -2, no 0 e no 2, tá bem? X ao cubo menos 4x, aqui está a fórmula dela, tá? E você pode variar o x, então eu vou colocar o meu x numa região em que o gráfico é mais inclinado, tá vendo? Aqui. Então eu estou pegando, seria o azinho esse aqui, né? Esse aqui no quadro eu estava chamando esse número aqui de azinho. E aí você pode escolher um epsilon, então essa barrinha aqui é um epsilon. Então dado um epsilon, tá vendo como eu estou te dando a altura da caixinha? Então, ó, dei um epsilon igual a 0,45. Você precisa encontrar um delta que satisfaça a condição da definição do limite. Então veja como esse delta aqui não está dando conta, tá vendo? A caixinha está muito larga, e aí o gráfico entra por baixo aqui e sai por cima, tá vendo? Então você tem que pegar o delta e fazer ele ser mais fininho, mais fininho, mais fininho, até que aí deu certo, tá vendo? Então, você vê, para esse delta, então, ó, dado epsilon maior que 0, epsilon é 0,45. Existe delta maior que 0, delta é 0,03. E ele faz com que a propriedade da gráfica lá funcione. Tá bem? Se o delta for muito grande, não dá certo não. Tá vendo? Agora pequeno sim. E na medida em que eu mudo o x, eu preciso também mudar o delta associado a algum epsilon, né? Então se eu pegar um x maior, deixa eu ver se eu consigo violar aqui a condição. Fazendo x. Aí, pronto. Então se eu pegar um x maior, aquele mesmo epsilon vai demandar um delta menor para que a condição da definição de limite fique satisfeita. Tá bem? Então esse jogo de epsilon e delta é essa questão das caixinhas aí, tá bom? Conceitualmente é isso que está acontecendo quando a gente afirma que um limite é igual a alguma coisa. Beleza. E aí, alguma pergunta até agora? Tudo bem? Tá certo. Então começam a vir agora teoremas, né? Os teoremas são aquilo que te dão as maneiras mais fáceis de calcular um limite. Tá bem? Então, vamos lá. A partir da aula de hoje, eu vou procurar tomar o cuidado de enumerar os meus teoremas igual da nota de aula, tá certo? E de fato usar os mesmos enunciados para ficar mais fácil da gente se entender aqui, né? Tá bom? Então, só que tem um teorema que não está nas notas de aula e que eu incluí aqui, então eu estou chamando ele de teorema zero, que é o seguinte, que se o limite existe, então ele é único. O meu teorema zero diz isso, que uma função f de x, quando x tende a um azinho, ela não pode tender a dois valores diferentes. Quer dizer, isso é importante, se a gente diz que o limite existe, como eu disse naquele exemplo lá, como eu disse nesses outros aqui, então não tem dois limites diferentes, vai ter um limite só. Isso aqui vai ser importante na hora da gente concluir quando que o limite não existe. Na aula de hoje a gente vai se concentrar em situações em que o limite existe. Já na próxima aula eu vou trazer situações em que o limite não existe. E para garantir que um limite não existe, você pode recorrer, por exemplo, a esse teorema zero aqui. Então é uma questão meio sutil, tá, mas é importante de deixar claro isso. Não tem dois limites diferentes não, tem um só. Se tiver, pode não ter, mas se tiver, tem um único. Agora sim, o teorema 1. O teorema 1 é assim, você tem então funções f e g e uma constante c. Então, se os limites de f e g, quando x tende a existirem,
Essa é a premissa do teorema, essa é a gente chama na matemática de hipótese, estamos assumindo que isso ocorre. Então você conclui o quê? Você conclui que, por exemplo, o limite da soma vai ser igual à soma dos limites. Você conclui que a diferença, que o limite da diferença é a diferença dos limites. E que mais? Eu repeti a hipótese aqui, mas as consequências são que a constante C, ela passa para fora do limite. Tá vendo? Então, o limite de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes o limite, desde que o limite exista, né? Do produto, mesma coisa. Limite do produto e o produto dos limites. E de um quociente, também, desde que o limite do denominador não seja nulo. Tá bom? Então, a regra, ela se aplica para quando o denominador vai para algum limite não nulo. Então, como que você usa esse teorema 1 para calcular algum limite? Tá legal? Eu vou fazer um exemplo no quadro aqui. Tá, vou apagar aqui. Então, vamos considerar esse limite. Aqui, um exemplo. Exemplo de aplicação do teorema 1. Eu vou mostrar, então, que o limite, quando x tende a menos 5, por exemplo, número menos 5, da função x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1 é igual a alguma coisa, tá certo? Eu vou mostrar que isso aqui é igual a uma estrelinha. Então, lembre-se que o teorema funciona assim: se os limites envolvidos existirem, você consegue concluir alguma coisa. Então, eu vou fazer uma série de observações aqui. Em primeiro lugar, vamos olhar para o denominador. Eu tenho o denominador x quadrado mais 1, tá certo? Bom, eu já afirmei aqui que o limite de x ao quadrado, quando x tende a um certo azinho, nesse caso o azinho é menos 5, nada mais é do que o próprio número elevado ao quadrado. Então, o limite de x quadrado existe e é igual a 25, quando x vai para menos 5. Isso é uma coisa. Segunda coisa, é que o limite, quando x tende a 1, x tende a menos 5 da função constante igual a 1, é até esquisito de escrever assim, não é? Mas é isso mesmo, uma função constante, e ela vale 1 sempre, né? Beleza. Isso aqui é a minha continha pela definição lá. Eu sei que isso daqui é igual a 1. Eu mostrei pela definição de limite, melhor que isso, impossível. Ou seja, sabendo que esse limite existe, eu concluo que o limite da soma existe. X quadrado mais 1, quando x tende a menos 5, existe. E é igual à soma dos limites. 25 mais 1. Então aqui eu estou usando o teorema 1. Então isso aqui está dando 26. Não é? E 26, a tensão é diferente de zero, né? 26 é diferente de zero, o que vai me permitir usar o teorema para concluir alguma coisa sobre o quociente. E que mais? Agora vamos olhar para o numerador. O numerador, a gente procede da mesma maneira. Então eu vou escrever assim: analogamente, o que eu sei? Eu sei que x quadrado, quando x vai para menos 5, vai para 25. Eu sei que menos 1, quando x vai para menos 5, vai para menos 1. Então o limite da soma vai existir e vai ser a soma dos limites. Né? Então, analogamente, esse aqui, o de cima, né? O limite, quando x tende a menos 5 de x quadrado menos 1, está dando 24. 25 menos 1. Tá bom? Aqui, então, eu usei novamente o teorema 1. Tá bem? Então, esses primeiros exemplos a gente abre passo a passo para ver que está tudo no lugar. A partir daí a gente vai começar a fazer as coisas, né, mais rápido, tá bom? Mas
por enquanto. Então, ou seja, né? Então, eu sei que o numerador está indo para o 24. O denominador está indo para 26. Então, o limite do quociente existe e vai ser o 24 sobre o 26. Então, mais uma vez o teorema 2, desculpa, teorema 1, ele vai dizer que o meu limite original é igual a 24 sobre 26, que você pode simplificar aí, né, para 12 sobre 13, né? 12 sobre 13. Então, esse é o valor desse limite aí. Né? O cuidado aqui é o seguinte, os limites envolvidos têm todos que existir, tá certo? Se der algum limite que não existe, aí esquece, aí tem que pensar melhor. Então esse é o nosso primeiro teorema. Bora partir para o segundo. O segundo teorema, ele diz o seguinte: digamos que você tenha duas funções que sejam iguais para todo x num certo intervalo. Esse intervalo a menos delta, a mais delta, possivelmente não no x. Tá bem? Então o teorema diz que se o limite da g existe, então o limite da f também existe e eles são iguais. Esse é o conteúdo do teorema 2. Então esse teorema está falando o seguinte: o limite de uma função, quando x tende a a, ele não tem absolutamente nada que ver com o valor da função em a, mesmo se ela estiver definida no a. A função não precisa estar definida no a, e se ela tiver, o valor dela no a não interessa no cálculo do limite, porque qualquer função que tenha os mesmos valores que ela em torno do a, vão te dar o mesmo limite. Tá legal? É isso que esse teorema está falando. E esse teorema é o que dá a gente condições de entender, então, em termos dos limites, o que significam esses cancelamentos escondidos nas funções racionais. Usando esse teorema, o cálculo que eu fiz lá para t², ele fica 100% justificado. Com esses dois primeiros teoremas já justificam. Bora ver um exemplo do como que eu posso aplicar esse teorema 2 para calcular. Então, ele eu acho que é um dos... Bom, todos eles são úteis, né, mas ele resolve bastante coisa. Então, um exemplo de aplicação do teorema 2 é o seguinte: eu vou pegar uma função lá da minha aula, da aula 2, né? Eu vou pegar o seguinte: vamos considerar um limite de quando x tende a 4 de x² menos 2x menos 8 dividido por x menos 4 x² menos x menos 1. Então essa função é uma função que eu usei como exemplo em algumas aulas atrás aí. E bom, isso aqui é igual a uma estrelinha, eu quero saber quanto que vale esse limite. Bom, bota 4 em... A vontade que a gente tem ao ver isso é o seguinte: olha, coloca o 4 em cima e o 4 embaixo e vê quanto é que dá. Bom, exatamente, dá 0 sobre 0. Né? Esse x menos 4 está aqui exatamente para dar 0 embaixo, fui eu que inventei o exemplo. Veja bem, isso aqui poderia ser uma cúbica a ser fatorada, tá certo? Eu já estou pegando o exemplo já como uma cúbica já fatorada já, tá bom? Enfim, depois a gente vai fatorar umas cúbicas para treinar melhor. Mas, então, embaixo dá 0. E em cima é 4², 16, menos 8 dá 0. Então, aí é que está, né? Aqui a gente está perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Indeterminação. Assim como naquele caso da t² também, acontecia isso também, né? Então aqui a questão desse limite existir ou não é uma questão de uma competição entre o denominador e o numerador. Os dois estão se anulando. Agora eu pego o quociente dos dois e vejo o que está acontecendo com esse quociente. E isso aqui, a princípio, isso aqui pode dar qualquer número real, ou pode dar o infinito ou menos infinito também, que a gente ainda vai ver o que significa. Tá legal? Então aqui é uma questão de ver qual função está indo para o 0,
quer dizer, tá se anulando mais rápido do que a outra. Intuitivamente é isso que a conta vai fazer. Bom, então interpretações à parte, né, a gente pode se entender melhor outra hora com elas. Mas a conta é a seguinte, o polinômio de cima, ele se fatora como x menos 4, x mais 2. Então essa continha vem lá da minha outra aula, né? Mas não é difícil de fazer também. Você mostra que as raízes são 4 e menos 2. Enquanto que embaixo a gente tinha o x menos 4, x quadrado menos x menos 1, né? E aí aqui então vem aquele cancelamento escondido, né? X quadrado menos x menos 1. Pronto. Então, cortei o x menos 4 com x menos 4. Essa conta aqui, ela funciona então para todo x diferente de 4. Então vamos colocar isso agora na nomenclatura do teorema. Então, por um lado, eu tenho uma f de x. E por outro lado, eu tenho uma g de x, que é a g de x igual a x quadrado menos x menos 1 dividindo x mais 2. Não é? E o teorema falava sobre, então, funções f e g que coincidem em um bocado de valores, exceto possivelmente em um deles, no qual uma delas nem precisa estar definida, né? Não é? Então, nesse caso, a gente tem que f de x é igual a g de x para todo x diferente de 4. E o limite de quando x tende a 4 de g de x, bom, aí a gente calcula que nem no anterior. Não é? Porque a g de x, quando eu boto x igual a 4, não dá problema nenhum. Dá 4 mais 2, que é 6, dividido por 16 menos 4 menos 1, que não é zero, tá certo? Então, a função g de x, ela está definida no x igual a 4, e eu sei calcular o limite, usando quem? O teorema 1. Então, esse limite aqui, abreviando a conversa, né? A gente já pode dizer que ele é igual aqui a 4 ao quadrado menos 4 menos 1, que é igual, então, a 6, 16, menos 4, 12, 11, né? 6 sobre 11. E, bom, aqui entra, então, isso aqui foi o teorema 1. E aqui entra o teorema 2. Para garantir, então, que, portanto, a estrelinha, né, que era igual ao limite de f de x quando x tende a 4, é igual a 6 sobre 11 também. Pronto, então esse é o vocabulário que a gente tem para falar desses cancelamentos escondidos aí. Você tem duas funções coincidindo em torno de um certo número. Uma delas não está nem definida nesse número, tá certo? Mas é usando isso que você consegue avaliar os limites desejados. Tá bem? Então esse é o jeito que você usa o segundo teorema para calcular os limites. Aí você veja, bom, então quer dizer que tem esses limites, tipo o limite da g aqui, que eu posso calcular simplesmente calculando a função? Sim, existem limites assim. E os limites que se comportam assim, eles dão um nome para a função g aqui, que é o nome função contínua. Então a gente chega aqui em mais uma definição, que é a definição de continuidade, que é você dizer o que significa uma função ser contínua em um ponto. A gente vai explorar consequências dessa definição, bom, já a partir de hoje, mas mais expressivamente já na semana que vem. Então eu vou dar aqui a definição de função contínua. A definição é a seguinte. Uma função f, ela é contínua em um certo azinho, agora no domínio de f. Então, a gente só fala que uma função é contínua em pontos do seu domínio, tá certo? Isso é importante. Por definição, C e somente C, o limite
de f de x, quando x tende a é igual a f de a. Tá certo? Então, se o valor de uma função num certo ponto do seu domínio é igual ao limite dos valores da função, de quando você se aproxima desse ponto no domínio, então a função é dita contínua. Tá bem? Então, nessas discussões envolvendo as tabelas valores, né, eu mostrei uma pequena aqui, você pode sempre se perguntar o seguinte: será que uma certa tabela de valores não está te enganando? De repente você tem uma função e você vê uma tabela de valores e tem a impressão de que ela assume certos valores indicados pela tabela. Será que isso é real mesmo ou será que você está se enganando? E a noção de continuidade, ela aparece para te garantir quando que você não está sendo enganado por uma tabela de valores. Basicamente é isso. Tá bem? Vamos abrir essa definição aqui. Isso significa, então, que para todo erro admissível existe uma margem de segurança, tá certo? Tal que dentro dessa margem de segurança, a tua função assume somente valores que têm um erro menor quando comparados com o valor dado, quando f de a aqui, né? Tá bem? Então aqui eu estou abrindo a definição de limite. Tá certo? Então quer dizer, se você quer, a partir de um certo número finito de valores de uma função, concluir alguma coisa sobre os outros valores dessa função, você precisa da hipótese de continuidade, tá certo? Senão, qualquer tabela de valores pode te levar a conclusões erradas. E a gente vai ver exemplos disso acontecendo logo mais. A definição de continuidade, ela, de início, ela não parece trazer nada, né? Mas a gente vai ver que isso aqui que está por trás de tudo que a gente é capaz de fazer no cálculo 1. Aos poucos essa definição vai se esclarecendo. E para resolver os exercícios é o seguinte: a função contínua é aquela que você calcula o limite substituindo o valor. Tipo eu fiz ali com aquela g, tá certo? É isso. Vamos ver aqui um enunciado que vai garantir o que a gente gostaria, né? As seguintes funções são contínuas em seus domínios. É verdade, ali eu defini o que é contínua em um ponto. Contínua em um domínio significa contínua em cada ponto do domínio, tá bom? Não está escrito ali isso, mas... E aí as famílias de funções que a gente viu até agora são todas contínuas nos seus domínios. As polinomiais, as racionais, as exponenciais, as trigonométricas, as potências logarítmicas. Todas elas são funções contínuas. É óbvio que isso aqui demanda uma demonstração, mas nessa aula de hoje a gente não está fazendo as demonstrações, eu estou só trazendo os enunciados. A gente pode discutir eventualmente algumas demonstrações, mas não é o momento agora não. Então, naquela minha função g do exemplo, eu me aproveitei do fato de que essa função g é uma função racional e, portanto, contínua em seu domínio e, portanto, contínua no x igual a 4 e, portanto, calcular o limite dela é simplesmente substituir o valor mesmo. Então, nesse exemplo, à luz do teorema 3, você ainda pode justificar essa última igualdade aqui usando o próprio teorema. Na verdade, essa daqui você pode usar usando o teorema 3, né? Teorema 3. Porque uma função racional é contínua no seu domínio. Então, vamos ver um limite desse tipo, né? Um limite em que é só uma questão de substituir o valor mesmo. Quer dizer, não, desculpa, antes disso a gente precisa ainda também ver o seguinte, que quando você combina funções contínuas, somando, subtraindo, multiplicando por uma constante, ou multiplicando uma pela outra, ou talvez dividindo uma pela outra, a propriedade de continuidade é preservada, tá certo? A única exceção é que quando você toma um quociente, o denominador não pode se anular, né? Veja que a condição está aqui, no item 5, né? G de A diferente de 0. Então, a única restrição é essa. A menos disso, a propriedade de continuidade, ela não se perde, né? Quando você soma ou subtrai funções e assim por diante. Então, como um exemplo de aplicação, vamos fazer o seguinte, eu trouxe esse aqui.
Então, nesses primeiros exemplos, sempre tomem cuidado com a lógica da coisa, né? Procurem saber que teorema que você está usando onde. Uma vez que você ficar com segurança a respeito disso, você pode se dar mais liberdade e fazer as contas mais, né? Então, esse exemplo aqui é o seguinte, ó, vamos pegar o limite de x tendendo a π sobre 4 da função ln de x menos a função secante de x dividido por x ao quadrado mais 1. Quero saber o que é isso daqui. Aí você olha e é um pouco preocupante, né? Você, não, o que faz com isso? Mas veja só, as funções, olha só, eu tenho aqui π sobre 4, tá vendo? E aqui o denominador é x² mais 1. O denominador, ele inclusive é uma função positiva sempre, ele não se anula nunca, né? Um x², que é um número maior ou igual que zero, mais 1. Então, esse aqui, ele é diferente de zero, não é? Inclusive no π sobre 4. Isso já é um bom sinal, né? Isso quer dizer que aqui no denominador não está indo para zero. Isso já é uma coisa boa para a gente aqui. Então, uma primeira observação é que x², ou melhor dizendo, né? π sobre 4 ao quadrado mais 1 é diferente de zero. Isso é uma observação importante. Tá bem? Além disso, a função x² mais 1, digamos assim, é uma função contínua, né? É uma função contínua em todo o seu domínio. É polinomial. Polinomial é contínuo, contínuo. Beleza, e não se anula no π sobre 4. E em cima, eu tenho quem? Eu tenho um ln. O ln está contemplado no teorema lá. O teorema fala que o logaritmo natural, sim, é uma função contínua. Então, ln é uma função contínua em todo o seu domínio, assim como a secante. A secante também é trigonométrica, né? Ela está contemplada pelo teorema, assim, né? Então, a secante também. Secante é contínua. Então, dessas duas aqui, de que o ln e a secante são contínuas, eu tiro que a diferença delas é contínua. ln menos a secante é contínua. E juntando tudo, eu tenho que isso aqui é um quociente de funções contínuas, no qual o denominador não se anula no azinho, não é? No π sobre 4. Então, juntando esses 4 pontos aqui, eu concluo que ln de x menos a secante de x dividido por x² mais 1 é contínua. E, particularmente, ela é contínua no π sobre 4. E aí vem, então, que, pela definição de continuidade, esse limite aí ele é calculado simplesmente botando π sobre 4 na fórmula. E é isso. Então, o que significa ser contínuo? Né? Pela definição de continuidade, a gente conclui que o meu limite procurado, ele é simplesmente ln de π sobre 4 menos a secante do π sobre 4 dividido pelo π sobre 4 ao quadrado mais 1. Tá aí meu número. Oi. Isso, no azinho. É. Mas não é só isso, ela está bem definida, e quando você se aproxima do azinho no domínio, os valores da função se aproximam do valor que ela assume no azinho. Então, a definição de continuidade exige que a função esteja definida no ponto sobre o qual você está falando. Então, nesse caso, a gente tem essa função ln menos secante dividido por x² mais 1. Essa função ela está definida no π sobre 4. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é exatamente essa conclusão aqui, de que quando x tende a π sobre 4, a minha função vai tender a f de π sobre 4.
Então essas são as duas condições da definição de continuidade. E bom, uma vez que chegou aqui, aí você pode dar uma massageada na expressão só para entregar uma resposta um pouquinho mais clara, né? Então veja bem, a secante do π sobre 4 é um número que eu conto com que vocês conheçam, por exemplo, né? Então vamos se lembrar aqui o que está acontecendo. No ciclo trigonométrico, né? Sempre ele, a gente está falando aqui do π sobre 4, né? Π sobre 4. O π sobre 4 é aquele arco que te dá um cosseno de π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? Você pode deduzir isso conhecendo que esse triângulo retângulo tem hipotenusa 1 e ele é isósceles, ele tem os dois catetos de mesma medida. E aí você descobre que, portanto, o cosseno do π sobre 4, que é igual ao seno do π sobre 4, tem que ser raiz de 2 sobre 2. E a secante de π sobre 4, que é igual ao quê? A 1 dividido pelo cosseno do π sobre 4, é igual, então, a 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é igual a 2 dividido por raiz de 2. Aí existe uma boa prática, que vejam só, o número está aqui, tá certo? Eu estou só buscando uma expressão um pouco mais amigável dele, né? E aí é uma boa prática você racionalizar as expressões, tá certo? Então esse aqui você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 sobre raiz de 2, para descobrir que esse número aí então é 2 raiz de 2 sobre 2. Então a secante de π sobre 4 é 2 raiz de 2 sobre 2. Então é esse pedacinho que eu conheço. E o ln do π sobre 4? Esse eu não sei. Esse não está desses valores que a gente concorda que todo mundo sabe, né? ln de π sobre 4 é ln de π sobre 4, né? Nessa discussão aqui. Então você deixa ele assim mesmo. E se for o caso de, no final, você colocar uma expressão decimal, uma aproximação, aí você avalia numa calculadora, por exemplo, ou numa tabela, o ln do π sobre 4. Por enquanto, deixa assim mesmo. Então eu vou só mexer um pouquinho nesse número, eu vou pegar ele e né, então aqui vai ter ln de π sobre 4. Esse aqui eu já descobri que é 2 raiz de 2 sobre 2. No denominador eu tenho um π quadrado, eu vou expressar a soma dos quocientes, tá certo? Como um quociente 16 dividido por 16. Agora eu vou jogar esse 16 para cima e vou então obter a expressão 16 ln de π sobre 4 menos por que eu estou escrevendo 2 raiz de 2 sobre 2, né? Era só escrever raiz de 2 mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Ai. Bom, deixa eu terminar o que eu estava falando. Então o 16 foi para cima aqui, embaixo eu vou ter π quadrado mais 16, e aqui então a gente tem um 16 raiz de 2, né? Tá bem? Então essa etapa final era só uma questão de arrumar uma expressão um pouco mais amigável aí pro. Então isso aqui, na verdade, né, era igual a raiz de 2. E aqui também já estou cancelando ele, então fica assim. Pronto, então esse aqui me dá antes, se você precisar de uma aproximação, aí você tem que fazer essa aproximação numa calculadora ou com uma tabela, alguma coisa assim. Eu vou deixar a resposta assim mesmo. Então aqui é. Alguma pergunta sobre essas. Bom, tem algum erro? É importante que vocês fiquem atentos. Tá? Se surgir alguma coisa estranha, vocês me avisam, tá certo? É comum eu cometer erros aqui e às vezes passa batido. Então, se você sente que pode estar errado, é porque realmente pode estar errado. Ou se teve alguma simplificação que eu não peguei aqui, mas tem esse processo de racionalização que eu queria lembrar.
e o fato de que o ln de π sobre 4 é o ln do π sobre 4. A gente não vamos discutir agora que valor que é esse. Muito bem. Deixa eu pensar. Bom, eu vou concluir com mais um exemplozinho, então. Um exemplozinho só de... para puxar para a aula que vem, né? Agora vamos ver como as coisas todas se misturam, né? Tá bem? Que é o que vai acontecer na maior parte dos exercícios, né? Então, um exemplo juntando tudo é o seguinte, vamos ver esse limite aqui. É um limite de uma raiz cúbica de x menos a raiz cúbica do número 2 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Então vejam que é um limite da forma uma função menos a função num ponto dividido pelo x menos o ponto. Tipo aquele da reta tangente, né? Mas isso pode ser ignorado por enquanto. Vamos ver quanto é que ele dá. E aí, de novo, né? Aqui está dando um 0 sobre 0. E então não é só uma questão de substituir o valor. Veja como o fato de que x menos 2 se anula no 2 significa que nós não sabemos se essa função aqui é contínua no 2, tá certo? Então não é só uma questão de substituir o valor, né? E aí quem entra em jogo aqui é a seguinte identidade. Eu vou escrever o meu x menos 2 de um outro jeitinho aqui. Então, vamos deixar aqui. Isso aqui é o que eu quero saber. E eu vou invocar aqui a seguinte identidade. É uma identidade a respeito da diferença de cubos. Então, a da diferença do quadrado já deu para ver que a gente usa bastante, né? Mas existe uma expressão também que é a expressão da diferença de cubos, que é dada pelo seguinte. É a menos b, a quadrado, mais ab, mais b ao quadrado. Verifico aqui, ó, a cubo, né? Mais a quadrado b, mais ab quadrado, menos a quadrado b, menos ab quadrado, menos b cubo. A identidade está garantida, tá bom? E aí, eu escrevo aqui o x menos 2 como a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2, cada um deles elevado ao cubo. Tá vendo? Então veja que o objetivo, quando você tem um 0 sobre 0, o que você tem que tentar fazer é encontrar algum cancelamento que elimine a indeterminação e que te leve à resposta dada pelos teoremas que a gente viu hoje. Então o nosso objetivo aqui é cortar essas raízes cúbicas de alguma maneira. E aí eu vejo que através dessa identidade a gente consegue, né? Porque isso daqui nada mais é do que raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2, que é o que vai cancelar na minha conta, né? Multiplicado pelo quê? Bom, é raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso aqui graças à identidade, né? Estou usando essa expressão aqui. Bom, então, no meu quociente original, vai sobrar o seguinte, né? Isso implica que a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2 dividido por x menos 2 é igual. Cancelou a diferença das raízes cúbicas, fica raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 2x, né? Você pode juntar as duas raízes cúbicas, 2x, e aqui mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo isso dividindo 1. E essa expressão aqui, para o x igual a 2, ela não dá 1 sobre 0, né? Você vê que o denominador aqui está bem definido para x igual a 2. E aí entra então a continuidade, e por continuidade você descobre que o limite dessa função é o valor dela no 2. E pelo teorema que tem lá f e g, né, aquele lá, você garante então que o limite original é o valor dessa função
Então eu vou escrever assim, os teoremas de hoje, né? Teoremas de hoje, juntando tudo, eles vão te dar que esse limite aí é igual, então, a raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais raiz cúbica de 4, 2 vezes 2, né? Mais a raiz cúbica de... Não, de 2 ao quadrado de novo, né? Tudo isso aqui no denominador. Então é 3 vezes a raiz cúbica de 4, né? Isso aqui é igual a 3 raiz cúbica de 4. Quanto que é a raiz cúbica de 4? Olha, é que nem o ln do π sobre 4. Não está em questão aqui, tá bom? Deixa indicado mesmo. Pronto. Esse aqui, então, é o limite dessa função. Então é isso. Sempre que você estiver na situação da indeterminação 0 sobre 0, quando o x tende a um certo número real aqui, o que você tem que fazer é dar um jeito de encontrar um cancelamento lá para calcular o limite. E se não tiver esse cancelamento? Bom, existem outras situações que a gente ainda vai ver ao longo dessa semana e semana que vem. Se esse limite poderia dar infinito ou menos infinito, ou até mesmo não existir em sentido nenhum. Isso poderia ser também, mas por hoje a gente analisou esses casos em que sim, existe e que pode ser calculado aí por propriedades básicas ou continuidade. Tá bem, pessoal, então isso encerra a aula de hoje, a gente continua na próxima vez. E... que a próxima aula é a continuação dessa, é limites, continuidade, tá bem?